A Argentina apresenta um resultado trimestral de superávit pela primeira vez em 16 anos, ou seja, desde 2008. Isso é a âncora mais importante para controlar a inflação. Num país onde hoje tem praticamente 50% da população abaixo da linha da pobreza e uma inflação que supera os 250% ao ano, é extremamente urgente a persistência de superávites fiscais, cuidar das contas públicas, e é isso que a gente vai apresentar nesse vídeo, fazendo sim um paralelo imenso ao que vem acontecendo no Brasil, que naturalmente e infelizmente estamos caminhando em direções opostas. Vamos entender. Pois bem, pela primeira vez desde 2008, a Argentina apresenta um superávit trimestral, ou seja, no mês de janeiro, fevereiro e março, o governo argentino arrecadou mais do que ele gastou, conforme a gente consegue ver em várias matérias divulgadas ao longo dessa semana. Vemos aqui, inclusive, na matéria do G1, em que fala que a Argentina tem o terceiro superávit mensal seguido, janeiro, fevereiro e março, portanto, no trimestre, e Milei diz que o país está no caminho contra o inferno inflacionário. Vamos lembrar que o FMI também já veio enaltecer a gestão de Javier Milei, mostrando que a Argentina vem surpreendendo. Ora, conforme as teses econômicas, conforme a ciência econômica mostra, se nós cuidamos das contas, é natural que há uma percepção melhor da dívida, uma percepção melhor daquele país e, obviamente, ao implantar um sistema mais claro, mais transparente, mais estável, se torna muito mais propício para os investimentos, atraindo capital. E como fazemos isso? Cuidando das contas públicas. Justamente o contrário do que o Brasil vem fazendo e que a gente vem mostrando a cada semana aqui a deterioração do quadro fiscal. Para trazer, então, em números a Argentina, no mês de janeiro, eles tinham apresentado um superávit de 589 bilhões de dólares, o primeiro em 12 anos para o mês de janeiro. Logo depois, em fevereiro, esse mesmo superávit, ou seja, a diferença entre o que o governo arrecadou e gastou já contando a conta de juros, foi de 1,45 bilhão de dólares. Agora, no mês de março, esse superávit foi de 275 bilhões de pesos, que representa 315 milhões de dólares. Ou seja, somando nesse trimestre, temos pouco mais de 2,3 bilhões de dólares de superávit, o que o governo arrecadou a mais do que ele gastou. Mas vamos escutar o Milei anunciando ao mercado esse fato. Anunciar que o setor público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275 mil millones de pesos, logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año. Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008, un hito que debe enorgullecernos a todos como país, en particular dada la estrepitosa herencia de la que tuvimos que hacernos cargo. Pois bem, aqui ele deixa muito claro que derrotar a inflação é derrotar justamente o que levou ao desequilíbrio da Argentina nas últimas 2 décadas. Um país que deu calote na sua dívida em 10 ocasiões desde os anos 2000. Basicamente, o fenômeno inflacionário ele ocorre num período de médio e longo prazo de descuido das contas públicas. Um governo que gasta mais do que arrecada, para isso ele tem 2 caminhos para arrecadar dinheiro e fechar as suas contas. Ou ele emite dívida, e quando ele emite dívida, ele precisa que investidores aceitem comprar aquela dívida, ou seja, emprestar dinheiro à Argentina, e quanto mais endividado é um país, ou os investidores exigem mais juros para emprestar àquele país, ou, na ocasião argentina, em que eles deram calote na sua dívida, como eu falei, em 10 ocasiões desde os anos 2000, você afugenta os investidores. Mesmo pagando taxas de juros altíssimas, você não consegue a quantidade suficiente de investidores para te emprestar dinheiro para compensar aqueles gastos acima do que você arrecada. Ou seja, não tem como cobrir o déficit, aquele montante adicional que o governo gasta frente ao que ele arrecada. E aí, qual é o único caminho óbvio que os governos populistas fazem?
imprimir dinheiro, ou seja, eles emitem novos dinheiros em que ele coloca em circulação. O próprio Banco Central compra essa nova dívida, compra essa emissão de dinheiro e assim o dinheiro é usado para fechar as contas públicas, para cobrir os gastos governamentais. Quando você tem um governo que gasta muito e imprime muito dinheiro, coloca muito dinheiro na economia e já afugentou os investidores, você passa a ter uma oferta maior de dinheiro do que a demanda. Uma oferta maior do que a demanda de qualquer bem ou serviço, assim como do dinheiro, leva à desvalorização daquela moeda. A desvalorização do dinheiro leva inevitavelmente à alta dos preços. Portanto, Milei deixa claro que não abre mão de cuidar do fiscal argentino, que este é sim o fenômeno que leva à inflação e que trouxe a Argentina na triste situação que se encontra hoje, deixada pelo antigo presidente Sérgio Massa e todo o kirchnerismo praticamente ao longo das 2 últimas décadas. Chamando então de âncora fiscal o cuidado das contas públicas, e reitero, completamente oposto ao que o Brasil vem fazendo agora, Milei diz que não abre mão de apresentar superávites, ou seja, o governo gastar menos do que ele arrecada. Escutemos na voz do Milei. Este concepto, el de superávit fiscal, que parece simplemente una definición técnica que no hace a la vida de los argentinos, no es ni más ni menos que el único punto de partida posible para terminar de una vez y para siempre con el infierno inflacionario que fue la Argentina desde la caída de la convertibilidad. Aqui eu acho que ele deixa muito claro o que eu venho falando em vários vídeos. O conceito de superávit fiscal não é apenas um termo técnico, mas sim o que causa o fenômeno que leva à desvalorização da moeda. Se você cuida de suas contas públicas, você passa a ter dinheiro em caixa, você passa a ser mais solvente, os investidores se sentem mais atraídos a emprestar dinheiro para aquele país. Justamente o contrário do que aconteceu nos últimos anos na Argentina. Portanto, por que então é crucial manter um superávit fiscal? Vamos entender que o peso argentino, assim como qualquer moeda fiat, o real brasileiro, o peso mexicano, ele é um passivo do governo. É uma espécie de dívida emitida pelo Estado, como eu expliquei há pouco tempo. Porém, quando esse emissor dessa dívida passa a gastar estruturalmente mais do que ele arrecada, há uma percepção óbvia em que esse emissor dessa dívida, ou essa dívida especificamente, no caso aqui o peso ou a dívida pública argentina, ela passa a ser muito mais arriscada. Há um risco claro de insolvência, ou seja, de dificuldade do emissor pagar aquelas dívidas. Quando uma dívida perde valor, ou seja, ela desvaloriza, significa que, nesse caso, essa dívida, que é o dinheiro, ela perde valor frente ao preço de bens e serviços, ou seja, a moeda perde valor frente ao preço relativo de bens e serviços, ou seja, os preços sobem. É inflação. A inflação, a alta dos preços, é a consequência da desvalorização dessa moeda. Portanto, Milei deixa claro que a emissão monetária, emitir mais dinheiros e colocar na economia esses dinheiros para cobrir esse gasto público exacerbado ao longo dos últimos anos, é o que leva à inflação. E por que os governos emitem dinheiro? Como eu falei, para cobrir os déficits, para cobrir os gastos do governo acima daquilo que arrecada. Ou seja, no fim das contas, o que nós temos é que o culpado por todo esse processo inflacionário é sempre um governo que gasta mais do que arrecada e ele recorre à emissão monetária para cobrir esses gastos. Escutemos, portanto, a Milei mais uma vez. Gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación, no es magia. Estos son conceptos que ya han sido largamente demostrados a lo largo de la historia de la humanidad y que en la Argentina se rechazan por una razón muy simple. Los políticos quieren gastar mucho porque son los principales beneficiarios de ese gasto. Eso con nosotros se ha terminado. Ele deixa aqui muito claro que os políticos são os beneficiários desses gastos exagerados. São gastos, obviamente, populistas, que são usados para manipular as pessoas e eles se manterem assim no poder. Se um governo não produz um déficit, ou seja, se ele gasta menos do que ele arrecada, não há necessidade de emitir uma moeda, de emitir mais dinheiro, de emitir mais dívida
para cobrir aqueles gastos. Quando você gasta menos do que você arrecada, você passa a ter uma sobra. Essa sobra você pode usar como investimentos, educação, saúde, infraestrutura, o que cada um julgar de forma mais eficiente, mas você não precisa emitir dinheiro para cobrir os seus gastos. Afinal de contas, você passa a ter sobra no teu caixa que você usa, inclusive, para amortizar, para pagar parte daquelas dívidas. Ou seja, nesse cenário, quando você tem sobra de caixa, quando você tem superávit, quando você gasta menos do que arrecada, naturalmente a percepção de solvência com aquele governo cresce. Os investidores passam a ficar mais interessados, sejam investidores locais ou estrangeiros, e com isso a demanda por a dívida, a demanda por pesos, por moeda argentina, cresce. Quando você tem uma diminuição da oferta, que o governo não precisa mais imprimir dinheiro para cobrir aqueles gastos, uma vez que você passa a ter sobra financeira e a percepção de risco melhora, você tem uma diminuição da oferta e um incremento na demanda pelo dinheiro e pela dívida argentina. Então o dinheiro passa a se valorizar frente aos preços relativos de bens e serviços, e aí você traz uma estabilidade de preços. Justamente o processo contrário, portanto, iniciamos sempre na necessidade do cuidado das contas fiscais. Por isso, batemos amplamente na tecla em que o Brasil está indo no caminho da deterioração fiscal. Mas voltando aqui, conforme a gente consegue ver nessa imagem elaborada pelo JP Morgan, que é justamente o risco país argentino. Esse risco país ele vem caindo nos últimos dias. Vemos uma queda drástica, que chegou a atingir mais de 2.500 pontos e agora está mais próximo a 1.000 pontos. Inclusive, a moeda argentina também vem encontrando uma estabilidade por volta de 1.000 pesos, ou seja, $1, 1.000 pesos. E vamos lembrar que a taxa de juros, quando Milei assumiu o governo, era de 133%, caiu para 80% e agora já caiu para 70%. Mesmo diminuindo a taxa de juros de forma drástica, não vemos a moeda argentina desvalorizando. E a inflação mensal, que era de 25% no mês de dezembro, quando ele assumiu, caiu para 11% nesse mês e estava 13% no mês passado. Inflação em queda, moeda com valor estável sem se desvalorizar, mesmo derrubando as taxas de juros. Isso é resultado de um quadro superavitário, de um cuidado com as contas fiscais, em que passa a ter, por parte do mercado, uma percepção maior de solvência, um risco menor deles deixarem de pagar a sua dívida. Assim, Milei reitera a importância de continuar com os cortes de gastos e ele não abre mão disso de forma nenhuma. Escutemos em suas palavras. Eso quiero aprovechar para decirles a todos aquellos que esperan que la salida venga de la mano del gasto público, a todos aquellos, tanto en el mundo de la política como del establishment económico, que creen que estos éxitos son coyunturales y que eventualmente tendremos que empezar a aumentar el gasto, quiero decirles que eso nunca va a ocurrir en nuestro gobierno. Porque para nosotros la inflación es un robo y el déficit fiscal es la causa de la inflación. Por lo tanto, el déficit cero no es solo una consigna de marketing para este gobierno, sino que es un mandamiento. Bem claro, né? Portanto, a inflação ela é um roubo e o déficit é a causa dessa inflação. Por que a inflação é um roubo? Porque quando o governo inflaciona a sua moeda, desvaloriza a moeda e traz inflação, o governo nominalmente arrecada mais impostos. Então, mesmo que ele ou aumente o salário mínimo, ou subsidie aqui, ou acolá alguma outra coisa, ele te deu 5 e já tomou 10 através da inflação, porque ele passa a arrecadar nominalmente mais. Mas ninguém percebe isso. Mas, claro, economistas keynesianos que são a favor do Estado, do gasto público, seguem achando que a Argentina não conseguirá sair da recessão sem incremento, sem aumento dos gastos públicos. E aqui, Milei faz um discurso duro e muito bonito ao analisar que o crescimento argentino não virá pelo aumento do gasto público, mas sim pelo incremento do gasto privado e dos investimentos privados amparados, ancorados, embasados pela poupança privada. Escute. Por lo tanto, no esperen la salida de la mano del gasto público. La era del supuesto Estado presente ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza y nunca más vamos a volver a eso. La salida vendrá de la mano de la inversión del sector privado y del crédito, financiado genuinamente por el ahorro, porque esa es la única manera sostenible de crecer.
Para isso, é extremamente necessário em que o legislativo argentino aprove aquele decreto de necessidade de urgência que já explicamos em outros vídeos aqui. Inclusive, a lei de bases e pontos de partida para a liberdade dos argentinos, que prega uma abertura do mercado como um todo na Argentina, uma desburocratização, uma facilidade em fazer negócios e uma liberdade contratual entre as partes envolvidas naqueles negócios em que eles possam negociar, pactar entre eles de forma privada e esse contrato passa a ser soberano. Com isso, é importante que o legislativo argentino, ainda dominado pela esquerda, pelo antigo partido kirchnerista, aprove esses pontos de partida para a liberdade dos argentinos. A Argentina precisa voltar a atrair capital, já vem, sim, sendo enxergada pelo mundo como um todo como uma nova oportunidade e atraindo um fluxo de capital, mas isso precisa ser aprovado para dar continuidade e uma facilidade em fazer negócios. E aí sim, a Argentina passa a ter uma oportunidade de ouro. É claro que é super importante em que tenha uma reforma institucional, uma reforma política e uma reforma de Estado argentina. Consequentemente, se a Argentina não aprova esses pontos e na próxima eleição volta a cair na mão da esquerda e da extrema esquerda, eles voltarão a gastar muito mais. Por isso a importância da reforma política, de mudança da Constituição, em que não possa mais ser permitido financiar os gastos públicos com emissão monetária. Caso contrário, eles voltarão ao processo inflacionário e de pauperização da população como um todo. E mais uma vez, veremos a Argentina em direção ao buraco. Esperemos que isso não aconteça. Para que tudo isso seja muito mais claro, e mesmo que mais cedo ou mais tarde a Argentina volte a cair na mão da esquerda, essa reforma da Constituição precisa urgente ser aprovada e o Banco Central também ser fechado. Caso contrário, como é a cultura dos argentinos nos últimos anos, eles naturalmente, os populistas, recorrerão à emissão monetária, a imprimir mais dinheiro para continuar gastando desenfreadamente e falar à população que é justamente para tirá-los da miséria. Se olharmos nos últimos 20 anos, vemos grande parte da população, que hoje está quase metade da Argentina abaixo da linha da pobreza, crescendo nesses últimos 20 anos de kirchnerismo. Não podemos permitir que a Argentina volte àquele cenário catastrófico, onde quem sofre é justamente a população mais pobre, em que cada vez mais os pobres crescem. Portanto, finalizar o Banco Central e dar liberdade de escolha para os argentinos pactarem, negociarem e comprarem e venderem na moeda que mais for conveniente para eles. Necessitamos de liberdade econômica, liberdade social, liberdade individual e liberdade de negócios. Terminar com o Banco Central na Argentina seria uma das maneiras principais para que, mesmo a esquerda voltando, eles não recorram à emissão monetária para financiar os seus déficits. Seguimos na luta, boa sorte Argentina e que o Brasil abra o olho antes que seja tarde demais.